Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 12. Salmo de número 12. Salmo de Davi, Salmo de número 12. Ele fala a respeito disso. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Hoje pela manhã eu falei na classe do pastor Edson, sobre a injustiça social. E esse salmo dá para continuar a aula de hoje de manhã, mas eu não vou fazer isso. Este salmo nos fala de tempos difíceis. A presença de Deus em momentos difíceis. A presença de Deus em momentos difíceis, que aqui o Salmo 12 nos fala, e nós vivemos isso, momentos difíceis, a presença de Deus em momentos difíceis, de caminhada, de desafios, de tantas coisas mais. Mas eu gostaria de pedir licença para citar 3 exemplos na Bíblia que passaram por momentos difíceis e sentiram a presença de Deus na sua caminhada. Então eu vou passear na Bíblia. Eu primeiro vou para 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 13. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou começar do versículo 11. Disse-lhe Deus a Elias: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Até aí. Esse homem de Deus, chamado Elias, teve experiências incríveis com Deus. No capítulo anterior, nós temos aquela passagem onde ele orou a Deus e veio fogo do céu e consumiu ali o altar. Os profetas de Baal falaram tantas coisas e nada aconteceu. Mas passaram alguns dias e ele tem a Jezabel ameaça de morte. E ele então, afligido por isso, resolveu fugir. E o capítulo de número 19 de Reis é um capítulo estranho diante daquilo que Elias havia passado no capítulo 18.
E ele diz lá: basta, Senhor, basta, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E ele então estava passando por uma aflição muito grande. A presença de Deus em momentos difíceis. Elias estava vivendo um momento dificílimo na sua vida. Ele vivia uma crise. E ele disse para Deus: todos abandonaram o Senhor, só eu fiquei. E Deus disse para ele: isso é mentira. Porque 7.000 não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eu conservei. Mas nós, quando muitas vezes passamos por momentos difíceis, achamos que nós estamos sozinhos. De que isso é só a nossa experiência. Só nós temos isso. Isso faz parte do ser humano. Foi assim a experiência de Elias. Foi a experiência de outros homens de Deus que passaram por situações complicadas e disseram: só eu fiquei. E Deus vai ao encontro de Elias e diz: o que você faz aqui dentro dessa caverna? Saia daí. E é interessante que aconteceram diversos fenômenos e ele não saiu. Mas quando houve um momento de silêncio, um cício tranquilo, ele ouviu. Diz, é interessante essa palavra. Ele ouviu, porque a sua consciência falou com ele. E ele então sai e fala com Deus. E Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Existem momentos na nossa caminhada histórica em que nós passaremos por lutas difíceis, por problemas que nos pegam muitas vezes de surpresa. E nós poderíamos muitas vezes dizer: nós estamos sozinhos. Mas a boa mão do Senhor está conosco. A boa mão do Senhor nos sustenta e nos conduz novamente na caminhada, no dia a dia, nos problemas e nas lutas que enfrentamos. Nas lutas que enfrentamos. A presença de Deus em momentos difíceis. Aqui temos o primeiro exemplo, mas eu queria trabalhar também no segundo exemplo. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo número 3. Jó, capítulo de número 3. Esse homem era um homem de oração. Capítulo 1 nos fala disso. Ele orava diante de Deus, pelos seus filhos, pela sua família. Mas ele passou por uma provação muito grande. Muito grande. Primeiro chega a notícia de que todos os seus bens foram destruídos. O seu rebanho foi destruído. Os seus campos foram destruídos. E daqui a pouco chega um outro e traz uma notícia: todos os seus filhos morreram. Olha que coisa triste para aquele homem. E pior ainda, no capítulo 1, versículo 9, a sua mulher diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que esposa maravilhosa. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele disse para ela: falas como qualquer doida. Não temos recebido o bem e não receberíamos também os problemas. Ele está passando por um momento dificílimo. Se parássemos aqui, diríamos que Jó é um exemplo de perfeição, que não é possível alguém passar por isso e não se abalar. Mas chega o capítulo 3. Abra no capítulo 3 de Jó. Depois disso, de todos esses problemas, disse Jó, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia de nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci. E a noite que disse foi concebido um homem. Versículo 11. Por que não morri no ventre de minha mãe? Por que não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse e porque os peitos para que eu mamasse.
porque já agora repousaria eu tranquilo e dormiria, e então estaria em descanso. Estaria em descanso. Meus irmãos, aqui ele está passando por uma crise. Jó passa agora por momentos dificílimos. Aquelas notícias, aquele comentário, mexeram com ele. E ele agora passa pelo momento de dificuldade na presença de Deus. E começa então o seu livro de Jó a discorrer sobre a sua vida. Discorrer sobre a sua vida. E assim ele vai vivendo esses momentos difíceis. Ele é um ser humano como eu, como você, como todos nós. Essas notícias foram demais. E ele então perdeu a estabilidade dele. O chão desapareceu dos seus pés. E ele então fala isso, eu não tenho mais prazer nisso. E disse, perdi a vontade de viver. E o livro todo de Jó vai se desenrolando, o diálogo com seus amigos, a situação toda dele, até que se esbarra no capítulo 42. No capítulo 42 de Jó. Aí ele termina a sua história dizendo, então respondeu Jó a Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe em dobro tudo que antes possuíra. Que mudança! Aquele homem que realmente para nós era um símbolo de oração, ele diz agora, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. E ele consegue superar aqueles momentos difíceis na sua vida e na sua história com a bênção de Deus. E orando lá está no versículo 10, e Deus mudou a sorte de Jó. Deus alterou a história de Jó. Ele restituiu tudo em dobro. Os seus bens, ele tem nova família, tem 7 filhos e 3 filhas, nos diz o texto, e é agraciado com a bênção de Deus. A presença de Deus em momentos difíceis. Jó teve momentos difíceis. E Jesus fala disso, cita a vida de Jó, mostrando que podemos passar por lutas e provações, mas a presença de Deus continuará conosco. No Salmo 119, versículo 71, Davi diz lá, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha que coisa interessante esse comentário dele. Na vida, nós não estamos isentos de problemas, de lutas, de tristezas na nossa caminhada. Mas a presença de Deus sempre está conosco, mesmo em momentos difíceis. Como foi na vida de Elias, como foi na vida de Jó, e como também ocorre na vida do apóstolo Paulo. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo número 12. 2 Coríntios, capítulo número 12. Versículo 8 e versículo 9. Vou ler o 7 primeiro. 7, 8 e 9. Para que não se ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Por causa disso, 3 vezes pediram ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Repouse o poder de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo passou por um problema difícil, que nós não sabemos, um espinho na carne. Que era esse espinho na carne? E o homem que orou pedindo cura de muitas pessoas e foi atendido, agora ele ora pedindo que o seu problema seja curado. Orou 3 vezes. E Deus disse não. E ele então diz: a minha graça, Deus disse: a minha graça te basta. Minha graça te basta. Meus queridos irmãos, nós muitas vezes enfrentaremos lutas, dificuldades na nossa caminhada, na nossa história. Mas nesses momentos difíceis, eu queria dizer isso a você: a presença de Deus sempre está conosco. A presença de Deus sempre está conosco. Quando Moisés passou por uma situação difícil, ele disse: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. E nos diz o texto lá de Deuteronômio, que a presença do Senhor era com ele. Era com ele. Na nossa vida, na nossa luta, na nossa caminhada, nós muitas vezes nos esbarramos com situações inesperadas, lutas dificílimas, que vão nos abalar. Mas a minha graça te basta. No livro de Mateus, nós temos aquele momento que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até os últimos momentos. Mas eu amo esse texto de Mateus 11, 28 a 30, quando ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode ir passando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, que texto maravilhoso. Como isso me ajuda. E como eu queria que isso ajudasse a você também. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existem fardos imensos na nossa vida. Fardos como enfermidade, fardos como perca de trabalho, problemas familiares, problemas com a nossa sociedade. São momentos difíceis que a nossa fé é estremecida, mas nós sentimos a presença de Deus em todos esses momentos. Em todos esses momentos. Ontem, sábado, nós temos o WhatsApp lá do nosso grupo, lá da Betânia, e me mandaram a notícia de uma moça com 66 anos, casada, que veio a falecer. 66 anos. E no dia 12 de junho, nós tivemos o jantar dos namorados, e na mesa estava eu, a Lúcia, e essa moça com seu marido, e a irmã. Gente, muito bem. E chega sexta-feira, eu recebo essa notícia. Eu fiquei triste por ele. Do Helder, aquele garoto, ele é líder na igreja, ele é o presidente da nossa creche, tem uma responsabilidade imensa na Betânia. A creche tem mais de 150 crianças. E ele, líder, presidente,
perde a sua esposa com 66 anos, de um câncer fulminante, que de uma hora para outra apareceu, ele ceifou a vida daquela jovem moça. Eu só fiquei imaginando a situação que ele está passando. Quando eu chegar lá, a primeira coisa é fazer uma visita e estender a destra da comunhão e dizer, Deus está conosco, quer nos te ajudar. Meu irmão, minha irmã, nós vamos passar por lutas e por dificuldades. Ninguém está isento disso. Nós gostaríamos que ficássemos isentos. Mas o próprio Jesus passou por momentos difíceis. Lembre-se lá do jardim do Getsêmani, ele viu o que iria acontecer com ele, e ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Todos nós passamos por lutas e provações. O diabo vai tentar colocar no seu coração, como ele tentou no meu coração, e como também tentou Jesus lá na cruz do Calvário. Desiste. Não crê nisso mais. Você está perdendo seu tempo. Essas são palavras que o diabo tenta semear nos nossos corações, de dúvida. Como semeou no coração de Elias, como semeou no coração de Jó, como semeou no coração de Paulo. Mas nós temos que responder com a palavra de Deus mesmo. A minha graça te basta. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Eu ouvi lá alguns dias atrás uma palestra que fala que nós muitas vezes ouvimos vozes. Ouvimos vozes. Vozes do nosso passado. Recordamos muitas coisas. Vozes de pessoas que muitas vezes nos acusam. Vozes do interior. E ele, como psiquiatra, presbítero na igreja, ele disse, essas vozes precisam ser repreendidas com a graça de Jesus Cristo. Com a graça de Jesus Cristo. E ele, na sua palestra, dizia, o sangue de Cristo nos cobre do peso e do pecado. E toda vez que essas vozes acusar a você, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, esconda-se na cruz de Cristo, no sangue de Cristo, porque ali nós encontraremos força interior para dizer essas vozes que aparecem no nosso interior, a minha graça te basta. Aquilo que muitas vezes tenta demolir a nossa fé, a nossa experiência com Deus, a nossa caminhada com Deus. E meus irmãos, só posso dizer a você que isso funciona, que é verdade, porque Jesus também foi tentado lá, lembra-se disso, Jesus não respondeu com as suas palavras, Jesus citou a Bíblia. 3 vezes Jesus citou a Bíblia. E eu quero dizer isso a você também. Você pode passar por lutas, você pode estar passando por vozes que o acusam. Eu quero dizer a você, se esconda na cruz de Cristo. Entrega o seu problema nas mãos do Senhor. E receba graça, renovo, como Jesus mesmo nos disse. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que Deus possa ajudá-lo. Eu não quero aqui ser um profeta do mal, dizer que eu quero coisas ruins na vida de ninguém. Pelo contrário, eu por mim eu jogaria só bênção na minha vida e na sua vida. Mas não é assim. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por provações. Mas a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A presença de Deus em momentos difíceis nos decide
e nos ajuda a superar aquelas dores, aquelas dificuldades, aquelas tristezas que tentam roubar toda a nossa alegria e a nossa esperança. Que Deus possa abençoar a igreja, a você que está em casa, com seus problemas, as suas lutas. Coloque no altar de Deus e peça graça do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua caminhada. Que Deus assim nos abençoe. Amém.